Idosa procura pelo filho após 40 anos. Exame de DNA com o neto revela um segredo doloroso. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Dona Rosário. A senhora esqueceu o guarda-chuva de novo. A voz chamando por trás fez a idosa se virar devagar, a mão enrugada levantada para se proteger do sol. Marcelo, enquanto o senhor estiver vivo para lembrar, eu estarei viva para esquecer, ela respondeu com um sorriso desdentado. Sua voz era rouca e fraca, mas ainda tentava soar alegre. O padre Marcelo colocou a mão sobre o ombro dela e balançou levemente a cabeça. Todas as semanas a senhora vem à igreja como se estivesse procurando por alguma coisa. Não estou procurando, padre. Estou esperando. Estou esperando meu filho voltar. O padre Marcelo suspirou. Já se passaram 40 anos, Rosário. E daí que foram 40 anos? Nossa Senhora esperou muito mais pelo filho dela. Marcelo ficou em silêncio por um tempo, depois convidou-a a entrar para tomar um chá. No pequeno cômodo atrás da igreja, os dois idosos sentaram-se lado a lado. Rosário tirou do bolso uma fotografia antiga, as bordas do papel já estavam gastas e rasgadas. Este é o Lucas aos 19 anos. O dia em que tiraram essa foto foi no aniversário dele. Eu lembro claramente que o presente foi um relógio, agora não sei mais onde está. Marcelo assentiu. Esse menino era bom. Uma vez me ajudou a consertar o telhado da capela e não quis receber um centavo. Rosário apertou a foto com força, os olhos fixos em um ponto distante. Mas, e o que foi que eu fiz de errado? Por causa de uma briga boba, ele foi embora, sem dizer uma palavra. Marcelo permaneceu em silêncio. O senhor sabe, naquele dia eu gritei. Chamei ele de ingrato, de traidor dos pais. Mas nunca pensei que ele fosse embora de verdade. Achei que, como sempre, ele só ia sair um pouco e voltar para o jantar. E desde então, ninguém mais o viu, Marcelo disse em voz baixa. Nem uma carta, nenhum telefonema, nenhum sinal. Como se tivesse desaparecido no ar. Rosário tirou do bolso um caderninho. As páginas estavam amareladas, cheias de anotações com nomes de hospitais, abrigos, instituições de caridade por onde ela já tinha passado. Fui de Ouro Preto até Belo Horizonte, depois para São Paulo, Curitiba. Fui a cada lugar onde ouvi dizer que havia moradores de rua, estranhos, pessoas parecidas com ele. Perguntei a cada pessoa que encontrei pelo caminho. A senhora nunca desistiu, não é? Perguntou Marcelo. Não. Porque sou mãe. Mas a polícia disse. A polícia. Rosário quase gritou, a voz trêmula. Disseram que ele era maior de idade, que tinha direito de escolher sua vida. Que talvez tivesse saído do país. Que não queria contato. Rosário respirou fundo, a mão tremia levemente ao levantar a xícara de chá. Mas o instinto de uma mãe nunca erra. Eu sei que meu filho não era assim. O Lucas me amava, amava o pai. Ele jamais iria embora sem dizer uma palavra, jamais. O padre Marcelo ficou pensativo. A senhora já pensou, e que talvez o menino, já não esteja mais vivo? Já. E eu não quero acreditar. Mas se for verdade, eu preciso saber. Preciso saber onde ele foi sepultado. Não posso deixar meu filho morrer no anonimato. Rosário sorriu tristemente. Vendi meu último pedaço de terra, padre. Marcelo ficou surpreso, no terreno atrás do vilarejo? Aquele onde a senhora ia plantar o novo pomar de laranjeiras. Já não importa mais. Preciso do dinheiro para contratar um detetive particular. Rosário. O senhor acha que eu estou louca? Não, acho que a senhora está desesperada. Rosário olhou nos olhos dele, com firmeza no olhar, só me restam alguns anos de vida. Se eu não descobrir a verdade antes de fechar os olhos, morrerei com esse peso no coração. Marcelo suspirou e colocou a mão sobre a dela, e não posso impedi-la. Mas se eu puder ajudar de alguma forma, é só me dizer. Rosário assentiu levemente. Naquela tarde, ela pegou um ônibus para a cidade mais próxima.
O detetive particular que contratou, Martim Oliveira, era um homem de pouco mais de 40 anos, alto, com uma expressão sempre séria. No pequeno escritório, com as paredes cobertas de arquivos e fotos em preto e branco, Rosário contou toda a história para Martinho. Preciso que o senhor me ajude a encontrar o Lucas. Não me importa se ele está vivo ou morto, só preciso saber a verdade. Martinho assentiu. Vou começar pelos registros, hospitais, arquivos prisionais, jornais antigos. Mas preciso do nome completo, data de nascimento, fotos, e todas as informações pessoais que a senhora tiver. Rosário vasculhou a bolsa e tirou um maço de documentos antigos. Aqui está tudo o que consegui guardar. Boletins escolares, carteira de identidade antiga. E a última carta que ele me mandou, quando tinha 19 anos. Martinho pegou a carta, leu, e depois olhou para ela e vai levar tempo. Talvez meses. Talvez mais. A senhora tem paciência para isso? Rosário olhou para ele, os olhos brilhando por entre as rugas. Lhe esperei 40 anos, o senhor acha que alguns meses vão me desanimar? Martinho sorriu, pela primeira vez durante toda a conversa. Está bem. Farei o melhor que puder. Quando Rosário saiu do escritório, começou a chover de novo. Ela cobriu a cabeça com um velho chale de lã e caminhou lentamente pelas ruas. A cada passo, uma lembrança, da primeira vez que Lucas foi à escola, a vez em que caiu e ela teve que levá-lo ao posto de saúde, o dia em que trouxe para casa um cachorrinho peludo e o chamou de Pelusa. Ao chegar em casa, abriu uma gaveta e tirou uma caixinha de madeira. Dentro, havia um suéter minúsculo, uma pulseirinha de plástico branco de recém-nascido, e um pedacinho de papel com letras tortas escritas a lápis. Mamãe, eu te amo mais que tudo no mundo. Lucas, 8 anos. Rosário apertou o papel contra o peito e fechou os olhos devagar. Lá fora, a chuva ainda caía. Mas dentro dela, ecoava o riso do filho como nos velhos tempos. Dona Rosário, Martinho ligou, com a voz urgente. Preciso que a senhora venha para São Paulo. Acabei de descobrir algo que pode ser a chave. O que o senhor encontrou? Rosário perguntou, com o coração quase parando. Ainda não tenho certeza, e mais há uma moça chamada Lúcia. 26 anos. Olhos cinzentos, cabelo preto, mora no bairro do Bixiga. A senhora precisa vê-la pessoalmente. Rosário pegou o primeiro trem para a capital. Foram mais de 8 horas encolhida no vagão gelado, com a cabeça fervilhando de hipóteses. Seria alguém parecido com Lucas? Ou algo mais profundo? São Paulo a recebeu com um ar úmido, misturado ao cheiro de fumaça e buzinas. Martinho a esperava na Estação da Luz, e a levou até um pequeno café chamado O Silêncio. A atendente, uma mulher de 30 e poucos anos, com cabelo castanho claro e cacheado, os recebeu com um sorriso gentil. Boa tarde, ela disse. Sou Helena, a dona do café. A Lúcia está para chegar. Rosário sentou-se à mesa perto da janela. Pouco tempo depois, uma jovem entrou alta e magra, rosto delicado, olhar profundo e marcante, cabelos negros caindo suavemente pelos ombros. Assim que ela olhou em volta, Rosário prendeu a respiração. Aquele rosto, aquele olhar, era o Lucas. Com licença, Lúcia disse ao se aproximar da mesa. A Helena disse que alguém queria me ver? Rosário levantou-se, sorrindo levemente. Você é a Lúcia? Sim, senhora. E a senhora é? Sou Rosário. Vim de Minas Gerais. Tenho algo para lhe perguntar, se não se importar. Lúcia sentou-se, ainda com o olhar desconfiado. Helena trouxe de longe 2 xícaras de chá de camomila. Rosário olhou para Lúcia por um longo tempo antes de dizer: Você sabe quem é seu pai biológico? Lúcia se assustou. Por que a senhora pergunta isso? Porque você se parece muito com meu filho. Muito. Desde o olhar até o sorriso. Lúcia ficou confusa. Nunca soube quem é meu pai. Minha mãe, Dona Júlia, sempre evitou o assunto. Dizia que isso não era importante. Você já tentou perguntar novamente?
Claro que sim. Mas sempre que eu perguntava, minha mãe ficava fria, assustadoramente fria. Ela dizia que eu não devia reviver um passado sujo. Eu nunca entendi. Rosário olhou para suas mãos, que tremiam levemente. Não quero causar problemas, mas, e você estaria disposta a fazer um teste de DNA? Eu preciso saber se você é minha neta. Lúcia ficou em silêncio por um longo tempo, e então disse: A senhora está dizendo que, e meu pai pode ser o Lucas? Sim. Lucas, meu filho, desapareceu há 40 anos. E você se parece com ele como se tivesse sido feita da mesma face. A senhora tem uma foto dele? Rosário procurou na bolsa, tirou uma pequena fotografia já desgastada, e entregou a Lúcia. Ela pegou, com as mãos tremendo. Um momento de silêncio, e então Lúcia sussurrou: Meu Deus! Helena se aproximou, percebendo a tensão no ar, e perguntou suavemente: Está tudo bem? Tudo sim, Lúcia respondeu, colocando a foto sobre a mesa. Helena, este é o Lucas. Dona Rosário acredita que ele pode ser meu pai. Os olhos de Helena se arregalaram. Sério? Vocês são realmente parecidos. Dona Rosário, Lúcia virou-se para ela, com a voz cheia de conflito. Eu não odeio essa ideia. Mas, e se eu aceitar fazer esse teste, minha mãe vai ficar furiosa. Ela odeia qualquer coisa ligada ao passado. Rosário segurou a mão dela. Eu não quero te machucar. Só preciso saber a verdade. Você pode pensar por alguns dias. Vou ficar em São Paulo por mais uma semana. Lúcia assentiu, o olhar ainda confuso. Vou tentar conversar com a minha mãe. 2 dias depois, o telefone de Rosário tocou no meio da noite. Dona Rosário, sou eu, Lúcia. Minha mãe, e ela descobriu sobre o nosso encontro. Ela ficou furiosa, completamente descontrolada. Proibiu que eu voltasse a ver a senhora. Você está bem? Rosário perguntou, com a voz trêmula. Estou, mas ela quebrou várias coisas. Disse que, se eu continuar em contato com a senhora, ela vai me renegar. Lúcia, escute bem, e ninguém tem o direito de te roubar a verdade. Eu sei. Mas, e ela é tudo o que eu tenho. Eu não sei o que fazer. Rosário ficou em silêncio. Então, e se você não pode colaborar abertamente, talvez, e tenhamos que agir de outra forma? Lúcia ficou calada. Você deixou alguma escova de cabelo, pijama velho, ou escova de dente em outro lugar? Lúcia hesitou: Sim, e deixei alguns fios de cabelo numa escova no café da Helena. Costumo pentear o cabelo lá. Vamos coletar a amostra de lá. Você não precisa enfrentar sua mãe. Deixe tudo comigo e com o Martinho. Dona Rosário, e a senhora realmente acha que eu sou sua neta? Não tenho certeza, mas meu coração nunca bateu tão forte. No dia seguinte, Martinho chegou cedo ao Café O Silêncio e cumprimentou Helena com um aceno. Helena, preciso pegar um objeto pessoal da Lúcia. Uma escova de dente, qualquer coisa. Helena abriu uma gaveta e tirou uma escova de cabelo de plástico preta, com alguns fios presos. A Lúcia sempre usa essa quando vem aqui. Mas, e o que está acontecendo? Estamos tentando encontrar a verdade. Só isso, respondeu Martinho, guardando a escova em um saco zip e saindo. Rosário estava sentada no quarto do hotel, olhando a chuva pela janela. Suas mãos seguravam o velho chale de lã, e seus lábios murmuravam orações. 2 semanas depois, o telefone do laboratório tocou. Dona Rosário. O resultado está pronto. Ela apertou o telefone com força, levantou-se tremendo: Pode me dizer? Com base na amostra de DNA. Lúcia é sim sua neta biológica. A probabilidade de vínculo genético é de 99,98%. As mãos de Rosário caíram. Todo o corpo parecia desabar. Obrigada e obrigada. Mais menos de 1 hora depois, Martinho ligou novamente. Rosário, tenho outra notícia.
Acabei de receber um extrato de dados antigos e sobre a morte de Lucas. Ela ficou em choque. O registro diz que Lucas morreu há 20 anos. A causa informada é um suicídio. Sem detalhes. Sem testemunhas. O corpo foi enterrado em um cemitério nos arredores de São Paulo. Não pode ser. Vamos investigar mais. Mas essa é a informação inicial. Rosário caiu sentada na poltrona, as lágrimas escorrendo. Lucas, e meu filho? Dona Rosário, a senhora tem certeza que quer ir ao cemitério hoje? Martinho perguntou, com as mãos firmes no volante enquanto o carro seguia pelas estradas úmidas e desertas do sul de São Paulo. Esperei esse dia por 40 anos. Mesmo que Lucas esteja 3 metros abaixo da terra, eu preciso me despedir dele. Rosário respondeu, com os olhos fixos na janela, os lábios cerrados tentando conter o choro que ameaçava escapar. Helena disse que vai encontrar a senhora lá. A Lúcia ainda não respondeu. Tudo bem. Ela precisa de tempo. O carro parou diante do portão enferrujado do cemitério Vale do Sul. Um funcionário com um caderno nas mãos apareceu quando Martinho apresentou os documentos. Precisamos confirmar o local de sepultamento de um homem chamado Alfredo Nunes, disse Martinho. Alfredo Nunes? O funcionário coçou a cabeça. Esse nome me soa familiar, e espere um momento. Ele folheou as páginas de um antigo registro até parar. Aqui está. Alfredo Nunes. Enterrado em 2005. Número do túmulo, ZF137. Fica na área tranquila atrás da capela. Mas, e esse registro é estranho. Quem assinou o procedimento não era parente direto. Quem foi? Rosário perguntou com urgência. Júlia Souza. A assinatura foi reconhecida em cartório. Rosário apertou com força o braço de Martinho. Foi ela. Queremos ver o túmulo, disse Martinho rapidamente. O caminho era coberto de musgo e mato alto. Ao chegarem à seção F, pararam diante de uma fileira de túmulos antigos de cimento, a maioria sem lápide, apenas com placas metálicas já apagadas pelo tempo. Rosário olhou ao redor, contando em silêncio. É aqui. Ela parou diante de um túmulo sem nome, apenas com a inscrição F137. Abaixou-se, a mão trêmula tocando a placa metálica fria. Meu filho foi enterrado aqui, e como um desconhecido. Martinho permaneceu em silêncio. Helena chegou, segurando um ramalhete de crisântemos brancos. Dona Rosário trouxe flores para o Lucas. Mesmo que ele não seja meu parente, sinto uma dor imensa. Obrigada, minha filha. Rosário pegou as flores e as colocou diante do túmulo. Lucas, sou eu. Sua mãe chegou. O vento soprou gelado, balançando os galhos nus das árvores. No começo, achei que Júlia escondia Lúcia por vergonha. Mas agora acredito, e que ela quis esconder um crime, disse Martinho com gravidade. Ela assinou a certidão de óbito com um nome falso. Enterrou meu filho num lugar onde ninguém o encontraria. Sem funeral, sem despedidas. Ela quis apagar sua existência deste mundo. Rosário levantou-se, os olhos brilhando. Quero exumar. Quero testar os ossos e provar que é o Lucas. Helena, Martinho virou-se, a Lúcia disse algo? Helena balançou a cabeça. Ela tem me evitado. Mas percebo que está abalada. Está em choque. Ela precisa saber a verdade, disse Rosário. Precisa saber que o pai dela não era o monstro que Júlia pintou. Naquela noite, no pequeno quarto alugado de Rosário, 3 batidas suaves soaram na porta. Ela abriu, encontrando Lúcia diante dela, com o rosto abatido. Dona Rosário, e me desculpe por vir tão tarde. Entre, minha querida. Lúcia sentou-se, as mãos apertando uma xícara de chá quente. Eu ouvi tudo pela Helena. Sobre o túmulo. Sobre o nome falso. Sobre minha mãe. E como você se sente? Sinto que, e não sei de nada. Não sei quem é minha mãe.
Não sei quem é meu pai. Não sei quem sou. Rosário sentou-se ao lado dela, colocando a mão sobre seu ombro. Você é a única lembrança viva que restou de Lucas. É a única luz que ainda brilha para mim. Lúcia olhou para ela, os olhos marejados. Por que minha mãe fez isso? Eu não sei. Mas vou descobrir. Se você quiser vir comigo. Lúcia assentiu suavemente. Na manhã seguinte, Rosário e Martinho foram ao cartório do distrito. Após diversos trâmites, conseguiram uma cópia da certidão de óbito com o nome Alfredo Nunes. Quem declarou a morte foi Júlia Souza. Sem exame forense. Sem registro hospitalar. Martinho estava irritado. Está tudo forjado. Muito bem montado. Rosário perguntou: tem como verificar quem era Alfredo Nunes? Podemos consultar os registros civis. Mas se for uma identidade falsa, Júlia já manipulou tudo. Então precisamos encontrar alguém que saiba do passado, disse Rosário calmamente. 3 dias depois, Martinho trouxe uma nova informação. Encontrei uma mulher chamada Camila, tia de Júlia. Mora num vilarejo perto de Petrópolis. Elas não se falam há muito tempo. Parece que Camila criou Júlia quando era pequena. Vamos agora. Camila abriu a porta com o cabelo branco desgrenhado e os olhos cansados pela idade. Quem é? Sou Rosário. Este é Martinho. Queremos fazer algumas perguntas sobre Júlia Souza. Camila piscou devagar. Júlia, e a menina já foi tão boazinha. Quando era pequena, morava comigo porque os pais se separaram. Quando foi para a faculdade, mudou-se para São Paulo. A senhora conhece alguém chamado Lucas? A idosa franziu o senho. Um rapaz alto, cabelo castanho, olhos brilhantes? Veio aqui uma vez com a Júlia, disse que era namorado dela. Rosário arfou levemente. Sim, esse é meu filho. Ah, agora me lembro. A Júlia ficou grávida. Chorou muito, disse que foi expulsa da faculdade. Eu disse para ela voltar e contar a verdade aos pais do rapaz, mas ela só balançou a cabeça. A senhora sabe o que aconteceu depois disso? Não sei ao certo. Mais uma vez fui a São Paulo visitá-la, o apartamento era esquisito. A porta do quarto estava sempre trancada. A Júlia dizia que era por causa de ratos. Rosário e Martinho se entreolharam. E depois disso? Uma vez ouvi um homem chorando à noite. Perguntei, e a Júlia ficou furiosa, me mandou embora. Nunca mais nos falamos desde então. Rosário se levantou, a voz trêmula: a senhora pode nos dar o endereço daquele apartamento? Posso, e mais agora provavelmente outra pessoa mora lá. De qualquer forma, e se a senhora quer encontrar seu filho, talvez seja bom começar por lá. No caminho de volta, Rosário não disse uma palavra. O vento que entrava pela janela do carro levava pedaços de memórias antigas. Martinho. Sim. Se a Júlia realmente manteve o Lucas preso, sem que ninguém soubesse, então meu filho, e viveu quanto tempo na escuridão? Pode ter sido por anos. E ninguém ouviu seus gritos? Ninguém sabia onde ele estava. Martinho apertou o volante com força. Até agora, nós ouvimos. Martinho, eu não acredito que Lucas tenha se suicidado. Em qualquer situação, ele não teria escolhido isso, disse Rosário, com dor na voz, mas firmeza nos olhos. Sem funeral, ninguém foi avisado, ninguém viu o corpo. Tudo isso é uma cortina de fumaça. Eu também não acredito, Dona Rosário, respondeu Martinho, tirando uma pasta com cópias de documentos. Olhe. Aqui está a certidão de óbito. Nenhum médico legista assinou. Não há verificação legal independente. Todos os procedimentos foram feitos em nome da Júlia. Ela não era esposa do Lucas. Como ela pôde assinar esses papéis? Rosário apertou as mãos, a voz quase embargada. Por que usou nome falso? Tudo está sob o nome de Alfredo Nunes. Ela transformou seu filho em alguém que nunca existiu. E ninguém questionou,
porque ninguém sabia que Lucas existia naquele apartamento. Precisamos investigar mais a fundo. Onde fica o apartamento? Rua dos Imigrantes, número 43, terceiro andar. Mas já está alugado para outra pessoa há mais de 10 anos. Ainda podemos perguntar. Vizinhos antigos, conhecidos, o zelador do prédio. 3 dias depois, Rosário e Martinho estavam diante de um prédio antigo. As paredes descascadas e o portão de ferro rangiam quando entraram. Uma mulher de meia idade, cabelo tingido de loiro e suéter felpudo, abriu a porta do apartamento do segundo andar quando Martinho bateu. Desculpe incomodar, a senhora mora aqui há muito tempo? Martinho perguntou. Sou a Célia. Moro aqui desde 1999. Por quê? Estamos investigando quem morou no terceiro andar, apartamento da direita. Uma mulher chamada Júlia Souza. Célia franziu os olhos. Ah, sim, lembro. Uma moça jovem, cabelo preto, sempre muito fria. Quase não falava com ninguém. A senhora viu mais alguém morando com ela? Rosário perguntou. Não exatamente. Mais uma vez vi um homem olhando pela janela. Estava muito pálido, olhos fundos. Fui cumprimentar, mas ele sumiu imediatamente. Quando foi isso? No início de 2004. Eu tinha me mudado fazia poucos meses. Depois disso, nunca mais vi. A senhora ouviu gritos, ou algo estranho? Célia pensou um pouco. À noite não. Mas de dia às vezes ouvia vozes, como se estivessem discutindo, e depois silêncio. Rosário apertou a mão de Martinho. Lucas esteve lá. Meu filho esteve lá e vivendo na escuridão. A senhora sabia que a polícia já esteve neste prédio? Célia perguntou. Martinho arregalou os olhos. Polícia? Sim. Só uma vez. Vi eles batendo na porta do terceiro andar. Mas a Júlia não abriu. Eles foram embora. Não aconteceu nada. Sabe de qual delegacia eles eram? Não. Mas havia um policial aposentado que costumava fazer ronda aqui, Joaquim Ferreira. Ele mora a poucos quarteirões daqui. Martinho anotou rapidamente. Obrigada, dona Célia. O apartamento de Joaquim ficava em uma vizinhança tranquila. Ele era um senhor de mais de 70 anos, com as costas levemente curvadas e olhos afiados como navalha. Lembro daquele apartamento, disse ele ao ouvir a história. A Júlia vivia com a porta trancada. Uma vez os vizinhos reclamaram de um cheiro estranho no corredor. Fui lá, bati na porta, ela disse que era comida estragada. Não havia motivo legal para entrar à força. O senhor viu algum homem morando com ela? Rosário perguntou, com ansiedade. Não com meus olhos. Mas ouvi voz masculina. Uma vez estava bem claro, parecia em pânico. Por que não reportou isso? Precisávamos de provas. Naquela época, ninguém podia invadir um apartamento sem denúncia formal. Eu suspeitava, mas a Júlia era boa em esconder. E então o senhor desistiu. Rosário disse com raiva. Um ser humano foi mantido em cativeiro e todos vocês viraram o rosto? Joaquim suspirou, olhando nos olhos dela. A senhora acha que eu não me arrependo? Até hoje, isso me persegue. Mas eu não tinha autoridade. Não sabia que havia alguém ali contra a vontade. Martinho interveio, o senhor poderia testemunhar se reabrirmos o caso? Sim. Se for necessário, eu vou depor. Rosário se levantou. Então está claro. Ninguém chamou a polícia porque ninguém sabia que Lucas existia. Júlia escondeu completamente sua presença. Forjou documentos, assinou com nome falso, enterrou o corpo em segredo. E todos acreditaram no suicídio ao ponto. Martinho a encarou, com olhos sérios. Vamos trazer tudo à luz, eu prometo. À noite, Lúcia foi visitar Rosário. Sentou-se em silêncio por muito tempo, depois falou.
A senhora tem alguma prova de que meu pai foi realmente mantido preso? Temos depoimentos, detalhes suspeitos, e aquele apartamento antigo. Mas não há gravações, fotos, nem confirmação direta. Mas, minha filha, todos os indícios mostram que seu pai não escolheu morrer. Eu quero ajudar. Você tem coragem? Rosário olhou firme nos olhos de Lúcia. Lúcia assentiu. Vou falar com a minha mãe. Vou enfrentá-la. A Helena pode ir com você. Lúcia suspirou. Ela não tem medo de nada. Mas, e se minha mãe realmente matou meu pai, eu não posso continuar fingindo que nada aconteceu. Naquela noite, Rosário ficou sozinha sentada à janela. As mãos tremiam enquanto folheava o velho diário de Lucas, recém-recuperado por Martim, uma cópia das anotações restantes encontradas entre os papéis na casa de Camila. Dia 482. Não sei se alguém ainda acredita que eu existo. Júlia diz que minha mãe me renegou. Diz que meus amigos me odeiam. Não tenho mais motivo para sair deste quarto. Mas ainda lembro do olhar da minha mãe quando me despedi. Eu lembro. Rosário começou a chorar, apertando o caderno contra o peito. Lúcia, você tem certeza de que quer ver sua mãe nessa situação? Helena perguntou, enquanto as duas estavam diante da pesada porta de madeira do apartamento de Júlia. Eu preciso saber a verdade. E ela vai ter que falar. Respondeu Lúcia, a voz firme, mas os olhos carregando uma dor profunda. A porta se abriu. Júlia estava lá, cabelo preso, o rosto frio como pedra. Lúcia, ela disse, o olhar passando por Helena. O que você está fazendo aqui? Mãe, precisamos conversar. A sós. Júlia cruzou os braços. Se for sobre aquela mulher e as mentiras dela, não quero ouvir. Mãe. Chega de rodeios, Lúcia disse firme. Eu já sei de tudo. Sei quem é meu pai. Sei que ele não te abandonou, nem me abandonou. Sei que o nome dele era Lucas. E sei que você o manteve escondido por anos. O rosto de Júlia empalideceu, mas logo recuperou a frieza. Você não sabe de nada. Tudo que ouviu são mentiras. Tenho o resultado do DNA. Visitei o túmulo do meu pai. Vi os documentos. Falei com a tia Camila. Dessa vez, Júlia deu um passo para trás. Ela me contou que, quando você engravidou, meu pai queria se casar com você. Mas você recusou. E depois desapareceu com ele. É verdade, não é? Júlia não respondeu. Helena interveio, a senhora tem ideia de quantos anos sua filha viveu numa mentira? Sabe o que o Lucas escreveu antes de morrer? Cala a boca. Júlia gritou, o rosto vermelho de raiva. Vocês não sabem de nada. Ninguém entende o que eu tive que suportar. Lúcia ficou em silêncio. Então diga, mãe. Conte pra mim. O que a senhora fez com meu pai? O silêncio tomou conta. Júlia caminhou até o sofá e sentou-se como se estivesse desabando. Naquela época, eu tinha 19 anos. Lucas era 3 anos mais velho. Nos conhecemos em uma turma de voluntariado de verão em Poços de Caldas. Ele era encantador. Gentil, paciente. Eu realmente o amava. Mas então, eu fiquei grávida. Meu pai queria casar com a senhora, disse Lúcia em voz baixa. Sim. Mas eu tive medo. Minha família era conservadora. A faculdade me expulsou. Eu não tinha saída. Não queria ser esposa de um fracassado sem dinheiro, sem futuro. A senhora podia ter dito a verdade, podia ter ido embora. Por que prender meu pai? Lúcia apertava as mãos com força. Júlia abaixou a cabeça. Eu pensei em ir embora. Mas Lucas descobriu que eu estava grávida. Ele queria ficar com a criança. Eu não aceitei. Discutimos. E então? E então o que a senhora fez? Helena exclamou.
Levei ele para São Paulo. Disse que era para fazer as pazes. Mas na verdade, eu queria controlar tudo. Menti para ele dizendo que a mãe o havia renegado, que os amigos tinham esquecido dele. Lúcia recuou, o rosto pálido. Eu tranquei ele em um quarto. Tirei o telefone, cortei qualquer contato. Disse que eu era a única pessoa no mundo que ainda o amava. Você tem noção do que acabou de dizer? Helena gritou. Você trancou um ser humano. Você destruiu uma alma. Júlia fechou os olhos. No começo, achei que seria só por alguns dias. Depois semanas. Mas ele foi enfraquecendo. Parou de resistir. E não consegui mais parar. Você fala como se fosse um hábito, disse Helena com desprezo. Ele nunca me bateu, nunca gritou, nunca fez nada. Só me olhava com aqueles olhos cheios de desespero. E um dia, ele não olhou mais. Apenas ficou ali. Silencioso. Como uma sombra. Lúcia caiu de joelhos no chão, segurando a cabeça. Mãe, e o que a senhora fez com meu pai? Depois, contratei alguém para forjar documentos. Levei ele para um hospital psiquiátrico com o nome de Alfredo Nunes. Ninguém desconfiou. Ele já não falava mais. A senhora internou meu pai num hospital psiquiátrico? Por um tempo. Mas ele não melhorava. E então, ele morreu. Disseram que foi suicídio. Não havia ninguém para avisar. Nenhuma família. Eu assinei a certidão de óbito. E então você enterrou ele como um desconhecido? Sem lápide? Sem nome? Helena explodiu. Júlia sussurrou, e eu não sabia o que mais fazer. Lúcia balançava a cabeça, as lágrimas escorrendo. A senhora nunca amou meu pai. Só queria controlá-lo. Não. Eu amava ele. Eu não suportava a ideia de ser abandonada. Então a senhora destruiu ele para tê-lo só para si? Júlia desabou em lágrimas, cobrindo o rosto. Vamos embora, Lúcia, disse Helena. Vamos à delegacia. Não, e Júlia levantou o rosto. O que vocês querem? Eu vou pra cadeia? Justiça, Lúcia sussurrou. Quero que meu pai seja reconhecido. Que ele descanse em paz. E que a senhora seja responsabilizada. No caminho de volta, Lúcia estava no banco de trás do carro de Martinho, com o olhar perdido. Sabe de uma coisa, disse Rosário, virando-se para ela. Você é muito corajosa. Lucas com certeza teria orgulho de você. Lúcia ficou em silêncio por um momento, depois murmurou, achei que conhecia minha mãe. Mas no fim, sou apenas a testemunha de uma grande mentira. Não. Você é a última luz de Lucas. A senhora acha que ele odiava minha mãe? Rosário segurou a mão dela. Lucas não odiava ninguém. Ele era frágil. Mas amava profundamente. Foi isso que mais assustou a Júlia. No dia seguinte, Martinho foi ao escritório de um advogado. Quero registrar um caso sobre uma morte suspeita em 2005, sob o nome falso de Alfredo Nunes. Há indícios de falsificação de documentos, cárcere privado, e possível homicídio culposo. O advogado folheou os arquivos, franzindo a testa. Quem assinou a certidão de óbito? Júlia Souza. Não era esposa, sem direito legal. Sem exame cadavérico. Entendido. Vamos solicitar uma ordem de exumação do corpo. E convocar testemunhas. Martinho assentiu. Tenho todas elas, e vizinhos, policial, parentes. E a confissão. Naquela noite, Rosário tirou de um baú de madeira um caderno já gasto. Ela entregou a Lúcia. Este é um diário antigo do Lucas. A tia Camila conseguiu guardar algumas páginas. Você deveria ler. Lúcia abriu, lendo as linhas escritas com letra trêmula. Dia 786. Não acredito mais que alguém vá me encontrar. Júlia diz que minha mãe me esqueceu.
Mas eu não acredito. Minha mãe sempre colocava a mão no coração quando dizia que me amava. E eu ainda sinto a mão dela aqui. Lúcia abraçou o caderno, chorando. Rosário a envolveu nos braços. Conseguimos a ordem de busca, disse Martinho, entrando rapidamente no quarto onde Rosário e Lúcia aguardavam. O antigo apartamento onde Júlia manteve Lucas. Agora. Rosário se levantou num pulo. Imediatamente. Já falei com um policial chamado Pedro Rocha, ele vai nos acompanhar. É firme, mas compreensivo. Lúcia assentiu. Eu quero ir, preciso ver com meus próprios olhos. O prédio antigo na Rua dos Imigrantes estava mergulhado em uma luz cinza de fim de tarde. A escuridão invadia pelas janelas de vidro quebrado. Rosário puxou o chale junto ao pescoço, segurando a bolsa com força. Pedro, o jovem policial, alto, cabelo bem cortado, postura séria mas não rígida, cumprimentou Rosário e Lúcia com um aceno. Pedi ao proprietário para abrir. Eles têm a chave temporariamente. O apartamento está vazio há 6 meses. Obrigada, respondeu Lúcia, a voz embargada. Pedro colocou a chave na fechadura. A porta de madeira rangeu e se abriu. A poeira subiu em nuvens. Um cheiro de mofo invadiu o ambiente, fazendo Rosário franzir o rosto. Aqui era onde minha mãe vivia, e disse Lúcia baixinho, o olhar percorrendo a sala simples, cheia de manchas nas paredes. O apartamento tem 2 quartos, explicou Pedro. Um principal à esquerda e um menor no fim do corredor. Segundo o histórico do proprietário, esse pequeno ficou trancado por muitos anos. Martinho caminhou até a última porta do corredor. Sua mão tremia ao girar a maçaneta. Essa fechadura foi trocada, disse Pedro. Mas ainda pode ser aberta. Ouviu-se o clique. A porta se abriu lentamente. Um ar frio escapou dali. Rosário levou a mão à boca. O quarto era pequeno, escuro, sem janelas. As paredes estavam cobertas com placas de isopor acústico, já apodrecidas. Um colchão sujo no chão. Uma cadeira com a perna quebrada. No canto da parede, marcas de arranhões claramente feitos por unhas humanas. Lúcia recuou. Não, e não pode ser. Martinho se abaixou e pegou um pequeno objeto. Um botão de camisa masculina, desbotado. Acendeu a lanterna e iluminou a parede. Em uma parte da parede, havia marcas de risco feitas com algum objeto afiado. 1 e 2. 3 e 4, e traço cruzado, e de novo 1. 2. É uma contagem de dias, Pedro disse suavemente. Alguém estava marcando o tempo nesse quarto. Rosário não disse nada. Entrou, abaixou-se e pegou um pedaço de papel sob o colchão. Era metade de uma folha de caderno, com letras trêmulas escritas. Se alguém me encontrar, e meu nome é Lucas. Eu não sou louco. Estou preso aqui. Lúcia caiu em prantos, segurando-se na parede como se fosse ela quem estivesse presa. Pai, por que ninguém ouviu o senhor? Pedro recuou e falou ao rádio, temos indícios claros de cárcere privado. Solicito abertura de boletim no local. Martinho foi até o canto da sala, passando os dedos pelas frestas dos tijolos. Ela usou isopor acústico e bloqueou a luz, o som. Isso não foi só prisão. Foi tortura psicológica. Lúcia sentou-se no chão, tocando os arranhões na parede. Papai tentou encontrar uma saída. Lucas era forte, Rosário sussurrou. Se ele deixou essas marcas, e foi porque já não aguentava mais. Martinho pegou o celular e tirou fotos. Vou incluir tudo isso no processo. Com esse bilhete, os depoimentos, o diário do Lucas e este quarto temos provas suficientes para abrir um processo criminal. Pedro assentiu. Quanto a Júlia, e vamos intimá-la. Lúcia enxugou as lágrimas. Quero testemunhar. Quero contar ao mundo quem era meu pai. Que ele não foi covarde. Que ele não abandonou ninguém. Rosário segurou a mão da neta. Nós vamos fazer isso. Para que a honra de Lucas seja restaurada.
Uma semana depois, no escritório do advogado, Martinho entregou a Rosário um grosso dossiê. Aqui está tudo o que conseguimos: o depoimento da Célia, do policial Joaquim, da Camila, a certidão de óbito falsa, o DNA da Lúcia, o diário do Lucas, as imagens do quarto. Rosário encarou a pilha de papéis. Vai haver um julgamento, não é? Sim. O tribunal vai analisar a acusação contra Júlia pelos crimes de cárcere privado, falsificação de documentos, abuso psicológico com consequências graves. Pode ser configurado como lesão intencional resultando em morte. Lúcia estava sentada ao lado, o olhar já sem medo como antes. Eu vou testemunhar. Vou contar tudo. Martinho virou-se para Rosário. E a senhora? Mesmo que eu tenha que tremer diante do tribunal, eu direi: meu filho não se suicidou. Ele teve sua luz, sua honra, sua vida roubadas. Naquela tarde, Lúcia e Rosário voltaram à antiga casa de Lucas, em Minas Gerais, onde Rosário havia vivido sozinha por 40 anos. A casa estava coberta de poeira, os móveis antigos, mas cada fotografia, cada cadeira estava exatamente como no dia em que Lucas partiu. Aqui era o quarto do seu pai? Lúcia perguntou, entrando no pequeno cômodo com janela voltada para as colinas. Sim. Ele gostava de luz. Costumava sentar-se naquela mesa, escrever poesias, rabiscar desenhos. Lúcia ficou em silêncio, a mão tocando uma moldura antiga. Uma foto de Lucas ainda menino, abraçando um gato branco chamado Miel. Eu não vou deixar meu pai ser esquecido nunca mais. Rosário foi até o armário de madeira e tirou uma caixinha de pinho. Abriu a tampa e dentro havia algumas cartas, algumas fotos e um colarzinho de prata. Seu pai usava esse quando tinha 18 anos. Quando ele partiu, deixou comigo. Lúcia segurou o colar, lágrimas descendo silenciosamente. Vovó, e se eu sou a única parte que restou dele e eu prometo viver por mim e por ele? Rosário abraçou a neta. Esperei 40 anos por isso. Não por justiça, mas para ver nos olhos da minha neta o orgulho por Lucas. Naquela noite, Rosário sentou-se à janela. Uma chuva leve caía. Ela folheou novamente o diário. Dia 1202. Não sei se alguém ainda se lembra de mim. Mas se minha mãe ler isto, mãe, me desculpa. Eu não fui forte o suficiente. Mas eu te amo. Nunca me esqueci de como seus olhos brilhavam quando eu disse que queria estudar medicina. Nunca esqueci sua mão sobre meu peito quando eu estava com dor. Eu sou Lucas. E continuo sendo seu filho. Rosário levou a mão ao peito, as lágrimas caindo. Recebemos a ordem de exumação, disse Martinho, colocando um documento sobre a mesa de madeira na casa de Rosário. Amanhã de manhã, o cemitério Vale do Sul permitirá a abertura do túmulo F137. Rosário apertou o terço entre os dedos. Finalmente. Lucas será chamado pelo nome dele. Lúcia estava sentada ao lado, segurando a mão da avó. Eu irei com a senhora. Helena também quer ir. Ela disse, e que precisa ver a verdade com os próprios olhos. Martim olhou para ambas, os olhos refletindo uma tristeza rara. Vou garantir que nada mais seja encoberto. Na manhã seguinte, São Paulo amanheceu coberta de névoa. O carro que levava Rosário, Lúcia, Martinho e Helena seguiu por uma estrada de terra até o cemitério. O portão de ferro antigo já estava aberto. Um homem de uniforme cinza os esperava. Sou o seu Antônio, o zelador, ele disse, apertando a mão de Martinho. Vieram para a exumação do túmulo F137? Sim. Autorizados pelo tribunal, disse Martinho, mostrando os documentos. Seu Antônio assentiu. Já deixamos tudo pronto. Mas devo avisar, e esse túmulo tem quase 20 anos. Pode não haver identificação. Só precisamos do DNA, disse Lúcia. Não viemos reconhecer visualmente. Seu Antônio os conduziu por entre as fileiras silenciosas de sepulturas. O mato crescia alto. No canto mais distante do cemitério, uma retroescavadeira aguardava.
Aqui é o F137, apontou ele para uma sepultura de cimento quadrada, sem nome, sem flores. Rosário se aproximou e baixou a cabeça. Lucas, e sou eu, sua mãe. Lúcia ficou ao lado, tirando do bolso um buquê de crisântemos brancos. Para o senhor, pai. O operário começou a escavar. O som das pás misturava-se ao vento cortante e aos corações que batiam fortes. Após mais de uma hora, o caixão antigo de madeira foi erguido, coberto de lama. Seu Antônio se aproximou e, com uma alavanca, abriu a tampa. Um cheiro forte se espalhou. Todos viraram o rosto. Martinho colocou luvas, retirou um pedaço do tecido da roupa ainda preso, e com uma pinça, recolheu algumas amostras de osso. É o suficiente para o teste. Rosário não tirava os olhos do caixão. Lucas, e você tinha cabelos cacheados, ficava vermelho quando eu contava piadas. Gostava de desenhar gatos, tinha medo do escuro. Lúcia chorava. Pai, me perdoa, e cheguei tarde demais. Seu Antônio curvou-se e colocou a mão sobre o peito. Eu não sabia quem era essa pessoa. Mas a partir de agora, e ele terá um nome. Eu farei a lápide. Obrigada, disse Rosário, com a voz embargada. Por favor, grave, Lucas Guimarães. Nascido em 1964. Filho de Rosário. Seu Antônio assentiu. Farei ainda esta semana. Naquela noite, Lúcia segurava o novo laudo do laboratório forense. O DNA bate. 99,99%. É mesmo meu pai. Rosário permaneceu em silêncio, e lentamente tirou do bolso algo pequeno. Era um lenço antigo, ainda com alguns fios de cabelo castanho e encaracolado. Guardei isso, e desde o dia em que você partiu. Cada vez que saía, eu o levava comigo. Não sei porquê. Era como se fosse o último fio entre nós. Lúcia olhou fixamente para o lenço. A senhora guardou por 40 anos. Rosário assentiu. Sem ele, talvez eu tivesse acreditado no que diziam e que você me esqueceu. Que foi embora. Mas sempre que tocava nele, eu lembrava, você é Lucas, meu filho, e nunca me trairia. Helena enxugava as lágrimas. Nunca vi uma mãe e manter um coração tão quente mesmo sendo rasgado aos poucos. Martinho se aproximou e colocou uma nova pasta sobre a mesa. Aqui estão as provas que levaremos ao tribunal, os documentos falsos. Parede acústica. Marcas de unhas. Diário. Confissão da Júlia. Teste de DNA. E os testemunhos principais. Lúcia sussurrou, ela vai pagar por isso. Vai sim, assentiu Martinho. Ela não matou apenas um homem. Matou também a humanidade, as memórias, a honra de uma família. Rosário disse baixinho, eu não quero que ela morra. Quero que ela viva, e se lembre. Lúcia se surpreendeu. A senhora não a odeia? Já a odiei. Mas o ódio não trouxe Lucas de volta. Só a verdade. Só você, e é o que restou dele. Helena segurou a mão de Lúcia. Você tem uma família agora. Uma família de verdade. Lúcia ergueu os olhos, olhando para Rosário. A senhora lembra da primeira vez que eu te chamei de algo? Rosário sorriu, triste. Lembro, e mais nunca tive coragem de pedir de novo. Lúcia tirou um papel dobrado do bolso. Era uma carta escrita à mão, simples e cuidadosa. Me desculpe por ter vivido parte da minha vida na escuridão. A partir de agora, quero caminhar à luz, ao seu lado. Sou Lúcia Guimarães. Neta de Lucas. Rosário chorou baixinho. Lucas, e você está ouvindo? Você não perdeu tudo. Ainda tem uma neta, e que carrega seu nome. Na manhã seguinte, Rosário voltou ao cemitério mais uma vez. Seu Antônio já havia concluído a lápide. A pedra negra trazia letras brancas. Lucas Guimarães. 1964-2005. Filho amado de Rosário. Pai de Lúcia.
Um homem que nunca foi ouvido. Ela ajoelhou-se, colocou o buquê de crisântemos brancos. Sabe, Lucas? A mãe já está velha. Minhas mãos já não conseguem te abraçar. Mas hoje, quando Lúcia me abraçou e eu senti você nos braços dela. Seu Antônio, de longe, tirou o chapéu em silêncio. Agora ele pode descansar em paz. À noite, na casa antiga, Lúcia sentava ao lado de uma lamparina. Rosário já dormia. Ela abriu o caderno de Lucas. Dia 1287. Hoje eu não escrevo para lembrar quem eu sou, mas para ter esperança, e se alguém encontrar este caderno, por favor diga à minha mãe e que eu nunca deixei de amá-la. Lúcia fechou o caderno, apertou-o contra o peito. Do lado de fora, a chuva caía suave. Helena disse que eu sou louca de vir tão cedo, Lúcia comentou ao colocar o buquê de crisântemos brancos sobre a mesa. Mas não consegui dormir. Rosário sorriu, tirando 2 xícaras de cacau quente do forno. Ninguém é louco quando o coração precisa de paz. Lúcia ficou em silêncio por um momento. A senhora e não me culpa de verdade? Por que, minha filha? Por que eu acreditei na minha mãe? Por que rejeitei a senhora? Por que duvidei do meu pai? Rosário puxou a cadeira e sentou-se em frente, com voz serena. Você era apenas uma criança ensinada de forma errada. Não foi você quem criou a escuridão, apenas cresceu dentro dela. Lúcia abaixou a cabeça. Ouvi mentiras demais. Até cheguei a chamar meu pai de inútil. Lucas nunca ficou bravo com você. Ele ficaria feliz por você ter descoberto a verdade. Como a senhora sabe disso? Porque quando Lúcia olha para mim e as lágrimas caem, eu sei, Lucas está ali. Nesse olhar. Lúcia levou a mão ao rosto. A senhora, e sabia que eu ainda guardo aquele pente antigo lá no café da Helena? Sabia que, quando viu meu cabelo, entendeu alguma coisa. Rosário tocou os cabelos da neta. Entendi que aquele fio de cabelo era a carne viva que restava do meu filho. Um presente que eu jamais imaginei ainda existia neste mundo. No começo, eu não queria fazer o teste de DNA. Eu tinha medo. Medo de que, se fosse verdade, eu perdesse minha mãe. E se não fosse, e não teria nada. Mas você escolheu a verdade. E isso é algo que Lucas nunca teve a chance de fazer, preso naquele quarto escuro. Lúcia sussurrou, o que a senhora fez durante esses 40 anos esperando? Procurei. Rezei. E guardei esse lenço. Lúcia segurou o lenço que Rosário lhe entregou. Minha mãe nunca guardou nada do meu pai. Só manteve o tom de voz. Aquela maneira de dizer dele não valia nada. Mas nunca ouvi ninguém falar que ele foi uma pessoa. Ele foi uma pessoa. Uma pessoa que escrevia poesias. Que tinha medo de ratos. Que chorava ao ver os outros sofrerem. E que amava tanto, que preferiu o silêncio a ferir quem quer que fosse. A senhora acha, e que se ele tivesse sido salvo mais cedo, ele poderia ter vivido? Talvez não. Mas ao menos, ele saberia que sua mãe nunca o abandonou. Que sua filha não o odiava. E que no mundo havia quem ainda o procurasse. Lúcia enxugou as lágrimas. Me perdoa, e eu cheguei tarde demais. Não. Você chegou na hora exata em que o coração da sua avó estava se apagando. Lúcia sorriu levemente. Tenho algo importante para dizer. Rosário levantou os olhos. Quero me mudar para cá. Não só por alguns dias. Quero chamar esse lugar de casa. Rosário ficou em silêncio. Eu sei que a senhora não precisa de cuidados. Mas eu preciso cuidar de alguém. Não por pena. Mas porque eu sinto que pertenço a este lugar. Você tem certeza? Você tem trabalho, amigos. Trabalho posso fazer de casa. Amigos podem esperar. Mas a senhora não pode me esperar mais 40 anos. Rosário riu, entre lágrimas. Então agora não vou mais tomar café da manhã sozinha? Não.
Daqui pra frente, vamos fazer cacau para 2 pessoas. Você me mostra o quarto do meu pai? Lúcia perguntou quando as duas saíram para o quintal. O quarto dele fica no fim do corredor. Ainda tem a estante que ele montou com as próprias mãos. E a mesa de estudos que ele rabiscava. Lúcia abriu a porta do quarto. A luz do sol entrou pela janela. Um pardal passou voando. Foi aqui que meu pai costumava se sentar. Ali. Ele sempre colocava uma almofada. E o caderno de desenhos ficava sempre aberto, incompleto. Lúcia caminhou até a mesa, passando os dedos sobre a madeira. Quero colocar a foto dele aqui. E uma vela. Vai fazer um altar? Não para luto. Mas para lembrar. Rosário assentiu. Ainda tenho aquela caixa de madeira antiga. Lúcia abriu a tampa. Dentro, algumas fotos antigas, cartas e um caderninho fino. Ela o pegou com cuidado. Essa é a letra do meu pai? Sim. Nos últimos tempos. Ele escrevia como quem sussurra. Lúcia leu uma linha em voz baixa. Eu nunca culpei minha mãe. Só queria que ela me ouvisse uma vez. Mas se ninguém escutar, espero que alguém me encontre. Ela colocou o caderno sobre a mesa. Pai, e alguém te encontrou. E eu prometo, e ninguém mais vai enterrar seu nome. Naquela tarde, Rosário levou Lúcia até o jardim dos fundos. As fileiras de terra estavam ressecadas. O que a senhora costumava plantar aqui? Tomates, cebolinhas, morangos. Depois parei. Não havia mais ninguém para dividir. Lúcia arregaçou as mangas. A partir de amanhã, este jardim vai reviver. Você sabe cuidar de horta? Não. Mas sei amar o chão por onde meu pai passou. Rosário sorriu. Essa menina. Helena me mandou sementes. Disse, e não esqueça São Paulo, mas comece de Minas Gerais. Ponto. Ela é uma boa amiga. E a primeira pessoa que me disse, e nem todo mundo que nasce na escuridão precisa viver nela. À noite, na cozinha, as duas preparavam o jantar. O que o Lucas fazia de mais gostoso? Lúcia perguntou. Sopa de lentilha. Ele achava que era só colocar linguiça e pronto. Mas a mãe dele precisava de cebola, pimenta e um pouco de amor. Então hoje eu cozinho, e a senhora coloca o amor. Feito. Acordo fechado. O jantar foi simples, mas aquecia a alma. Pela primeira vez em muitos anos, Rosário olhou a comida e não se sentiu sozinha. Lúcia serviu água e levantou o copo. Quero fazer um brinde. Por quê? Por Lucas. Pela senhora. E por aquilo que ambos carregaram por décadas, e a esperança. Rosário tocou seu copo no dela. E por Lúcia quem iluminou o final da minha vida. Antes de dormir, Rosário foi ao quarto de Lúcia. Ela estava posicionando uma moldura sobre a mesa. Ele tinha um sorriso lindo, Lúcia disse. Igual ao seu. Lúcia se virou, hesitante. Vovó. Sim. Posso, e te chamar de vó? Rosário engasgou. Assentiu com os olhos cheios de lágrimas. Esperei por essas palavras desde o dia em que soube que você existia. Lúcia a abraçou com força. Vovó, e vou cuidar da senhora pelo meu pai. Obrigada, minha filha. Júlia Souza será julgada na próxima semana, anunciou Martinho ao entrar na casa e colocar uma nova pasta sobre a mesa. Oficialmente? Lúcia perguntou, com a mão sobre a mesa, os olhos fixos. Oficialmente. 3 acusações, em cárcere privado, falsificação de documentos e consequências graves resultando em morte. Rosário suspirou e sentou-se devagar. Ela já está presa? Sim. Diante de todas as provas, o tribunal emitiu ordem de prisão preventiva. Quando escutou o mandado, ela não disse uma palavra. Lúcia baixou os olhos, ficou em silêncio. Eu vou testemunhar. Tem certeza? Martinho perguntou com seriedade.
Testemunhar não é fácil. Você vai enfrentar o advogado de defesa, olhares duros, perguntas difíceis. Eu não quero facilidade. Quero a verdade. Vou contar tudo, o que minha mãe disse, escondeu, e como envenenou minha mente. Rosário segurou a mão da neta. Se você tremer, eu estarei lá. Lúcia assentiu com firmeza. Não vou tremer. Porque agora eu tenho alguém ao meu lado. No dia do julgamento, a sala do tribunal estava lotada. Havia imprensa. As câmeras disparavam flashes quando Júlia foi conduzida algemada, o rosto pálido, sem maquiagem. Rosário e Lúcia sentaram-se na primeira fileira, do lado da acusação. Helena estava logo atrás, com a mão sobre o ombro de Rosário. O juiz bateu o martelo, vamos começar. O promotor se levantou. Excelência, hoje apresentamos 3 acusações principais contra a ré Júlia Souza. As provas foram verificadas, as testemunhas são reais, e vamos demonstrar que ela, de forma deliberada e organizada, ocultou um crime durante 20 anos. O advogado de defesa levantou-se, tentando manter a calma. Excelentíssimo juiz, minha cliente sofre de um transtorno afetivo causado por uma gravidez indesejada. Todas as suas ações foram consequência de um estado psicológico instável, não de uma intenção premeditada. Lúcia sussurrou para Rosário, deles vão tentar alegar insanidade. Temos o diário do Lucas. Eles não podem negar. O juiz chamou a primeira testemunha Lúcia Souza. Lúcia levantou-se, manteve-se ereta, segurando uma cópia da carta que seu pai havia escrito. Qual é sua relação com a vítima? Filha biológica. O que você sabe sobre o relacionamento entre seu pai e a ré? Desde pequena, minha mãe dizia que ele nos abandonou. Mas depois descobri que foi ela quem prendeu meu pai. Ela o destruiu psicologicamente. E, por fim, ele morreu em silêncio. Você tem provas? Sim. O DNA confirma que ele era meu pai. Há uma certidão de óbito falsa. E o quarto onde ele foi mantido paredes acústicas, sem janela, marcas de unhas, diário com a última frase, eu não sou louco. Estou preso aqui. Lúcia retirou o papel e leu em voz clara. Se alguém me encontrar, e meu nome é Lucas. Eu não sou louco. Estou preso aqui. Sua voz embargou. Essas foram as últimas palavras do meu pai. A sala ficou em completo silêncio. É tudo, disse Lúcia, voltando ao seu assento. O juiz chamou o Dona Rosário Guimarães. Rosário levantou-se, as mãos trêmulas, mas os olhos firmes. Sou mãe do Lucas. Procurei por ele durante 40 anos. Disseram que ele me abandonou. Mas eu não acreditei. E eu estava certa. Meu filho não se suicidou. Ele foi privado do direito de viver, de ser lembrado. O que a senhora espera deste julgamento? Não quero dinheiro. Quero que seu nome esteja gravado na lápide. Quero que o mundo saiba, Lucas era um ser humano. Um homem morto pelo silêncio. Após as provas documentais, vieram as testemunhas. Célia falou sobre os gritos à noite, o policial Joaquim sobre a patrulha estranha, e Camila confirmou que Júlia enganou Lucas para levá-lo a São Paulo. Martinho apresentou o diagrama do apartamento, trechos do diário, o teste de DNA e a certidão de óbito falsa. O advogado de defesa interrompeu. Excelência, minha cliente não nega os fatos, mas suas ações não tiveram intenção de matar. O promotor respondeu. Se manter alguém na escuridão por 6 anos, levando-o à desesperança e à morte, não é assassinato, e então o que é? O juiz refletiu longamente. Após 1 hora de deliberação, retornou à sala. O tribunal decide que Júlia Souza é considerada culpada por cárcere privado, falsificação de documentos e por causar indiretamente a morte de Lucas Guimarães. A ré é condenada a 28 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 10 anos. Lúcia fechou os olhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Rosário pousou a mão sobre o coração. Lucas, e seu nome foi devolvido. Júlia abaixou a cabeça.
Pela primeira vez, chorou. Mas ninguém mais olhava para ela. No dia seguinte, Lúcia e Rosário voltaram ao cemitério Vale do Sul. Seu Antônio os esperava, ao lado da nova lápide. Fiz exatamente como pediram, disse ele, ajeitando o arranjo de flores. A lápide de pedra negra agora tinha uma nova linha gravada abaixo. Reabilitado por sua mãe e sua filha, as que nunca soltaram sua mão. Lúcia colocou a mão sobre a pedra. Pai, e agora o mundo inteiro conhece seu nome. Rosário tirou do bolso uma pequena bolsa de pano, onde estava o colar de prata. Isso era dele. Guardei durante todos esses anos. Agora, vai para o lugar certo. Lúcia enterrou o colar sob a lápide. Helena mandou uma mensagem, ela está plantando crisântemos brancos ao redor do café ao silêncio. Disse que vai contar a história de Lucas a qualquer um que precise acreditar no amor. Rosário sorriu levemente, Lucas sempre gostou de crisântemos brancos. Uma semana depois, na prefeitura, Lúcia oficializou a mudança de sobrenome. A senhora confirma que deseja retirar o sobrenome Souza? Perguntou a funcionária. Sim. De agora em diante, sou Lúcia Guimarães. Filha de Lucas. Ela assinou com firmeza. Rosário observava atrás, com os olhos marejados. Sabe, vó, disse Lúcia ao se virar, quando escrevi meu novo nome, senti como se alguém colocasse a mão no meu ombro. Bem leve. Mas tão quente. Era o Lucas. Eu acredito nisso. No mês seguinte, o jardim nos fundos da casa de Rosário floresceu. Morangos! Lúcia exclamou, segurando uma fruta vermelha madura. Aquele gato vadio vai comer escondido de novo, riu Rosário. Vou fazer uma cerca. Mas corta baixinha e pra gente ainda ver o caminho até o morro. Lúcia ergueu os olhos. Vó, e a senhora quer ir ao mar? Agora. Tem um veleiro pequeno no cais. A Helena conhece o dono. Eles nos convidaram para dar uma volta. Rosário levantou-se com a bengala. Lucas sempre disse que queria levar a mãe para navegar. Então hoje eu faço isso no lugar dele. Naquela tarde, as duas estavam de pé no convés do barco, o vento balançando suavemente seus cabelos. O sol está se pondo, disse Rosário. Mas meu coração está em plena luz. Lúcia apoiou-se no ombro da avó. Porque a escuridão não pode engolir o amor. Rosário assentiu. Meu filho, e finalmente estamos juntos de novo. A história é um lembrete profundo sobre o poder do amor, da verdade e da paciência. O amor materno não se apaga com o tempo nem com a mentira. O silêncio pode matar, mas a verdade sempre encontra um caminho de volta à luz. Rosário nos ensina que nunca é tarde para buscar justiça por quem amamos. E Lúcia mostra que, mesmo nascida na escuridão, podemos escolher viver à luz, com dignidade, e reparar erros com o coração sincero. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.